O José Genuíno, muito bem-vindo. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ana Prestes. Bom dia, Rebeca. É um prazer estar com vocês. E antes de entrar nesse assunto, Mauro, eu queria pegar a deixa da Ana e dizer o seguinte: a esquerda brasileira e mundial tem uma tarefa fundamental, que é participar dessa grande frente popular de mobilização mundial para denunciar o Estado sionista, a agressão do Estado de Israel com o aval dos americanos, dos Estados Unidos, que está com uma política de extermínio, de eliminação de um povo, praticando as maiores atrocidades que a humanidade já viu. Portanto, se não houver um grande movimento de rua, de protesto, como foi no passado, movimentos contra a guerra do Vietnã, movimentos de solidariedade aos povos, nós não vamos deter essa marcha da insensatez, da violência, do massacre que a cada dia a televisão está mostrando. Portanto, eu acho que eu gostaria de insistir nesse apelo, até fazendo uma ponte com a colocação da Ana Prestes. Genuíno, perfeito. É isso aí, nós temos uma manifestação hoje no Rio, às 5 horas, em frente ao consulado dos Estados Unidos, lá na Presidente Wilson, e sábado estão convocadas manifestações em todo o país. Esse fim de semana será mais uma rodada. Os fins de semana, a partir da sexta-feira, têm sido dias de mobilização mundial, com, na verdade, milhões de pessoas nas ruas. A manifestação em São Paulo, né, Genuíno, ainda de entrar no assunto, já vamos falar de PGR. Você tem participado? Já teve duas. Você foi maior a manifestação do domingo passado, não foi? Foi maior. Foi muito boa, já cresceu em relação ao domingo anterior. Eu acho que a tendência é as manifestações crescerem. Só assim a gente vai criar um clima político para deter a violência, o massacre, a guerra, e o que está em jogo é um povo, é o direito à autodeterminação de um povo, o povo palestino. É isso mesmo. No dia 4, né, Mauro? Dia 4 vai ser um dia internacional forte, próximo sábado. Próximo sábado. Acabo de saber aqui que haverá manifestação em Brasília, na Feira da Ponta Norte, conhecida aqui como a feirinha do MST. MST tomou essa atitude tão importante. E esse dia internacional é muito importante porque unifica, centraliza, dá um rumo. Perfeito. Genuíno, fala para nós. Você ontem me ligou muito preocupado com o que está acontecendo na Procuradoria-Geral da República e com a ação da Procuradora-Geral interina, a Eliseta Ramos. O que está acontecendo, Genuíno? Conta para nós. Ô, Mauro, eu vou explicar para a nossa comunidade entender. O Procurador-Geral da República ou a Procuradora-Geral da República, ela é indicada pelo presidente da República, que é representante do poder político eleito pelo povo, e ela é submetida ao Senado, que é eleito pelo povo. Portanto, a Procuradoria-Geral da República passa, como os ministros do Supremo, pelo crivo do poder político. O que acontece com a doutora Eliseta? Ela está numa vacância, porque venceu o mandato do Aras e o governo até agora não indicou. E ela está aproveitando essa vacância burocrática. Ela não foi indicada por ninguém, não foi aprovada por ninguém. E ela está aproveitando essa vacância burocrática para montar uma estrutura lavajatista dentro do Ministério Público. O que é isso? Pelo artigo 43, os órgãos do Ministério Público, ela está montando órgãos, as chamadas câmaras revisoras. Ela destituiu um procurador, um subprocurador que estava acompanhando a Câmara sobre acordo de leniência. Inclusive, tem uma ação desse procurador que está nas mãos do Fux, porque ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal, porque ele tinha mandato e ela quebrou, encurtou o mandato dele e botou um lavajatista. E o mais grave... O Alexandre Camanho, que foi para o cargo, e ela derrubou o procurador Ronaldo Albo, que é o mais... Para botar o Camanho. No Camanho, é isso aí. Pois bem, isso é ilegal.
E o derrubado entrou no Supremo contra a decisão dela. Olha bem, ela é interina. Agora, o mais grave, Mauro, é que ela tem como competência a indicação dos procuradores regionais, das 27 unidades. O que ela está fazendo? Ela vai, a partir de amanhã, a administração dela está convocando eleições da corporação para indicar os procuradores regionais e dos estados. Aí tem uma eleição corporativa, a eleição indica e ela nomeia. Quer dizer, ela está montando uma estrutura dela no Ministério Público. Amanhã, o novo procurador chega, o prato está feito. É uma situação grave, porque, além dela ser uma lavajatista, como você falou, de 4 costados, ela está usurpando a sua função, como é da natureza de alguns procuradores, que querem ser melhor do que todo mundo, como aconteceu no Mensalão, como aconteceu na Lava Jato, como acontece em vários episódios. Ela está procurando construir uma estrutura dentro do Ministério Público para que, quando o procurador indicado pelo governo chegar, o prato está feito. Ele vai ter que demover, vai ter que revogar tudo isso. Imagine o trabalho. E é uma falta de senso, é uma falta de simancol. Ela está interinamente. Pela Constituição, o procurador é indicado pelo poder político e aprovado pelo poder político. Não aconteceu nada disso com ela. Como é que ela pode montar essa estrutura do Ministério Público como prato feito? Aí vem o novo procurador, vira uma rainha da Inglaterra. É claro que, ao denunciar isso, coisa que foi feita também por um colega teu, Paulo Moreira Leite, pelo Luiz Costa Pinto, desculpe. O Luiz Costa Pinto é quem fez a primeira denúncia disso aí. Ele chama a atenção para a gravidade. Porque, veja bem, o governo está demorando a indicar o Procurador-Geral da República, que não é um cargo qualquer. É um cargo que faz as denúncias contra aqueles que foram privilegiados. Faz a denúncia contra o presidente da República. Nós sabemos o papel que foi o Antônio Fernando, o Gurgel, o Janot e essa turma toda. E o Lula agiu corretamente em não respeitar a lista tríplice. Mas ela está querendo derrotar politicamente a lista tríplice, fazendo a lista dos eleitos pela corporação para as indicações nos estados. Os procuradores regionais e estaduais têm um poder muito forte nos estados, Mauro, em relação à ação pública, em relação à denúncia, em relação à representação. Portanto, isso é um fato gravíssimo. Eu acho que é uma espécie de golpe branco que está se processando. Eu acho que o governo já demorou demais. Eu cobro do governo que não precisava demorar tanto. Eu acho que ele devia acelerar esse processo. E o próximo indicado tem que revogar todas essas medidas da Eliseta. A Eliseta, Mauro, tem uma história de respaldo total à Lava Jato. Inclusive, ela arquivou denúncias contra o Delanol e o ministro Justiceiro. Quer dizer, como é que nós descuidamos de uma instituição tão importante como é o Ministério Público? Porque alguém já disse, comparando até com o SNI, não foi eu, foi quem se envolveu muito para criar o Ministério Público, que não tinha noção que estava criando um monstro. Foi o Procurador-Geral da República que mais se empenhou para criar o Ministério Público. Sepúlveda Pertence, que era Procurador-Geral da República do governo Sarney. Então, eu acho que é uma situação grave, é necessário que a opinião pública democrática se mobilize, que o governo tome pé dessa situação e não deixe se consumar um golpe branco. É um golpe branco que está se consumando. Por quê? Porque as competências do Ministério Público, pelo artigo 127, são muito grandes. Uma delas é o controle geral da polícia, coisa que não acontece. Agora, além dos poderes, que são os órgãos do Ministério Público, ela não está nem aí para a vacância dela. No mínimo, ela devia estar administrando a máquina, esperar o novo procurador, mas ela já está criando uma situação de fato para... Ou ela quer ser a procuradora, criando essa situação de fato, ou então ela vai
colocar um prato feito para o próximo Procurador-Geral da República. Espero que o governo abra os olhos para esse golpe branco. É grave. Genuíno, mas é estranho, porque, obviamente, todo governo tem uma grande preocupação com quem é PGR, porque é o governo, inclusive, que está no alvo, digamos assim, ou em jogo, como você já descreveu, já tinha falado aqui hoje do caso do Janot, da época do Janot. A que você deve essa demora e esse silêncio? Você acha que tem um impasse? Porque tem também a questão do STF, e existe hoje, teve essa votação aí no Senado, né, do indicado do governo para a Defensoria Pública da União, que não passou, né, no Senado. Olha, Ana, eu não... O que está acontecendo nos bastidores? Olha, eu não estou aqui como porta-voz do governo Lula. Eu estou aqui muito mais como crítico dessa demora. E, segundo lugar, porque o fato de ter se derrotado o indicado para a Defensoria Pública, para o defensor público, não é justificativa, até porque a demora já estava há algumas semanas. E outra coisa, no primeiro mandato do governo Lula, Ana, teve um fato, eu era presidente do PT, estava aí atuando no Congresso, o Luiz Salomão foi indicado para a Agência Nacional de Petróleo, e o Senado derrotou ele. Quer dizer, eu acho que esse fato não pode gerar uma generalização de que o nome não passa. Outra coisa, cabe ao governo indicar. Se o Senado demora, se o Senado não aprova, você mobiliza para aprovar. E outra coisa, se o governo indica, ela fica com a saia justa para montar uma espécie de governo paralelo dentro da Procuradoria-Geral da República. É uma situação grave, principalmente para um partido, Ana, que experimentou a perseguição do mensalão, com 2 procuradores gerais, e experimentou, inclusive chegando ao máximo com a prisão do Lula, a Lava Jato. Então, não dá para a gente ter ilusão. Aliás, Mauro, essas questões de Estado, o governo que eu apoio tem algumas ilusões. Por exemplo, na questão da ABIN, o fato de ter mantido, ao nomear o diretor-geral da ABIN, pessoas que vinham da administração anterior, é uma ilusão. O fato de manter o GSI, uma ilusão que quase sobrou para o governo, quando manteve a estrutura com muitos golpistas lá dentro. Eu temo que essas instituições do Estado elas sejam amoldadas com a nova roupagem. Isso é um risco para a democracia, porque a gente já viveu. Nós não estamos falando de algo abstrato, teoricamente. Teoricamente, é um grande equívoco esse negócio da PGR, porque, olha bem, Mauro, o que ela está contrariando? O princípio da soberania do poder popular. Quem indica é quem é eleito. Quem aprova é quem é eleito. Ela está deixando isso de lado e ela está assumindo a condição de plenos poderes como Procuradora-Geral da República e montando a estrutura plena de acordo com os seus objetivos dentro da PGR. Isso é grave. Isso, inclusive, pode ser questionado legalmente. E, portanto, eu acho que essa demora não é um sinal de alerta. Não pode continuar demorando, senão vai criar o fato consumado. E quando se cria fato consumado em Forças Armadas, em Ministério Público, em Polícia e em Justiça, que são as instituições desse Estado burguês, aí fica muito difícil a gente voltar atrás. O Genuíno, tem uma questão interessante que não tem prazo. A lei não estipula prazo para o presidente da República indicar, diferentemente com o que acontece com o procurador de justiça estadual, né, dos ministérios públicos estaduais. O governador tem 15 dias de prazo para indicar depois de feita a lista tríplice. No caso da presidência da República, não precisa nem se subordinar à lista tríplice, escolhe quem quiser. Antes de Lula, o presidente da República que mais tinha demorado foi o Sarney. Levou 34 dias para indicar o Aristide Junqueira para o lugar do Sepúlveda Pertence. E aí é interessante, porque o
a política parlamentar lê esta demora como um sinal de fraqueza também, né, Genuíno? Um sinal de fraqueza. Também. É bom Claro, lembrar que... esse é um grave problema, porque o presidente da República, Mauro, é chefe de Estado e chefe de governo. Ele conduz a pauta do país, ele orienta as decisões gerais do país, vamos dizer assim, ele enfrenta, ele polariza. Uma das críticas que eu faço ao governo, que eu apoio, é que o governo parece que não quer enfrentar, parece que não quer polarizar. É uma espécie de consenso à base da conciliação nacional. Na situação em que a gente vive, esse caminho não é o mais adequado. Veja aí as chantagens do Congresso Nacional contra o governo. Veja o protagonismo do Supremo Tribunal Federal, com muitas decisões corretas, mas se alça a condição de poder. E agora vem o protagonismo na questão das Forças Armadas, com essa história da revisão dos documentos de defesa que vai ser feito pelo comandante do Estado-Maior Conjunto. Veja o que está acontecendo agora na PGR. Quer dizer, nós estamos demorando a tomar decisões de Estado. Isso é ruim. Além de demonstrar uma fraqueza política, eu acho que demonstra também o risco de criar uma situação de fato. Isso não é bom. Mesmo que haja dificuldade de aprovar no Senado, você indica e manda e transfere a responsabilidade para o Senado. Aí as pessoas vão cobrar do Senado porque que não coloca na pauta. Você viu lá a entrevista do Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, o que ele está pretendendo. Ele quer se cacifar para ser o próximo presidente do Senado. Mas aí nós temos que indicar e cobrar dele, senão a gente está conivente com essa ideia do apaziguamento, que não é o melhor caminho. Você trouxe uma questão, Genuíno, que é a do Alcolumbre. E aí queria colocar para você, parece que o governo Lula vive um momento difícil do ponto de vista político neste momento, né? nesse exato momento. Por um lado, Lula muito pressionado pela aliança entre Haddad e o setor financeiro, que estabeleceu esse mantra neoliberal do déficit zero. Quando Lula questionou na coletiva na sexta passada o déficit zero, o céu desabou sobre a cabeça dele, né? Tá tendo uma rebelião, vamos ver, ele deve falar sobre esse assunto na live presidencial de daqui a pouco, que já deve até estar no ar. E, por outro lado, então, por um lado, ele está com essa pressão, cerco do financismo em aliança com a Haddad. Por outro lado, essa casa de escroques em que se converteu o Congresso Nacional. Né? Eu publiquei um artigo falando disso. Não tem essa história. Quando você se submete a um extorsionário, a um chantagista, não adianta ter a ilusão de que vai parar. Nunca vai parar, nunca vai estar bom, sempre vai estar chantageando. Me parece que o governo viveu essa ilusão semana passada. Não, entregamos a Caixa, agora acabou. Nada, na mesma tarde da entrega da Caixa, o Centrão foi para cima exigindo mais e mais. E me parece que o Alcolumbre, o Centrão está ganhando espaço também no Senado, onde não tinha todo esse espaço, e lá o porta-voz desse Centrão é exatamente o Alcolumbre. Então, o governo Lula numa situação política difícil nesse momento, né, Genuíno? Não te parece? Por quê, Mauro? E eu já falei sobre isso nos seus programas. É claro que a maioria do Congresso é conservadora de direita. Se é verdade isso, e nós temos que ter uma postura de polarizar, de enfrentar, de tensionar. O governo, desde o início, tem convivido com o Congresso como se todos fossem iguais e dar as mãos. O governo tem que ter sua agenda, seus objetivos, afirmar isso publicamente, tensionar com suas bancadas, com seus líderes, pode até não ter força para cortar a corda, mas pelo menos ele tensiona. Nós estamos aceitando o jogo de maneira muito cordeira, de maneira muito, vamos dizer assim, para não usar uma palavra mais forte, de cabeça baixa. Eu acho que está na hora do governo fazer uma revisão disso. E a maneira de fazer essa revisão, primeiro, é definir claramente as suas prioridades. E aí o Lula está certo, eu estou do lado dele, quando ele questiona
essa cláusula pétrea do neoliberalismo, que é o déficit zero. Ele está certo. Agora, ele comanda o governo, ele comanda o Haddad. Portanto, o Haddad criou uma ilusão de que ia zerar o déficit com cortes aonde? Alguns membros da equipe do Haddad falou em descontingenciar a saúde e a educação. Está errado. Ele está errado. O Lula está certo nessa questão aí. Agora, a mão invisível do mercado, Mauro, é na privatização, é no teto de gasto, é superávit zero, porque eles não querem correr risco nenhum. As pessoas podem morrer de fome, de desemprego, de falta de saúde, de falta de educação, de falta de salário mínimo, de falta de água, está aí a seca na Amazônia, de enchente no Sul, mas o sacrossanto direito ao valor e ao mercado e ao capital, isso é cláusula pétrea. Então, a esquerda não pode aceitar isso, tem que enfrentar, tem que polarizar, tem que criar uma pressão. Por isso que eu defendo que os partidos de esquerda dialoguem com a sociedade. O governo precisa dialogar mais com a sociedade, precisa chamar a opinião pública a discutir esses temas que diz respeito à vida das pessoas. Ana, Rebeca. Eu queria fazer uma última pergunta sobre a polêmica do dia, né, de ontem, principalmente. A fala do presidente Lula sobre o déficit zero, a dificuldade de cumprir a meta do déficit zero e a crise que a imprensa tenta estimular, né, criar entre a presidência e o Ministério da Fazenda com relação a essa questão do déficit zero. Olha, Ana, o Haddad é o queridinho do mercado, eles apoiam o Haddad para poder enfraquecer a autoridade do Lula. É isso que está em jogo. O Lula está correto em chamar a atenção que ele não vai aceitar o déficit zero e cortar os investimentos, como ele cita o caso do PAC. Ele nem citou o caso da educação e da saúde, porque para zerar esse déficit vai ter que desconstitucionalizar as dotações orçamentárias para a saúde e para a educação. Imagine um governo de esquerda fazer isso. É o fim do mundo, Ana. Eu acho que o Lula está certo. Agora, tem que chamar o feito à ordem. O presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo. Ele comanda os ministros, ele comanda as esferas governamentais como chefe de Estado. Portanto, eu acho que é uma situação que dá força ao mercado para fazer pressão contra o Lula. E é o que eles querem. O problema do mercado é o Lula, entendeu? Isso é o que eles querem. Quando eles viraram no Lula, na Lava Jato, na prisão, na condenação, eles sabiam onde estava atingindo, com quem, aonde eles queriam dar o tiro, a chamada bala de prata. Isso aí que nós temos que ter consciência disso. E aí, a esquerda, o PT, os partidos de esquerda, não pode ficar só assistindo de camarote esse duelo, tem que manifestar, lutar. O que está em jogo, Ana, é se nós vamos governar por dentro da ordem neoliberal ou se vamos questioná-la. Eu defendo que a gente questione os seus princípios basilares. Perfeito. Legal. Muito bom. Muito bom. Valeu, Genuíno. Super obrigado. Super obrigado aí pela tua presença. Realmente, notícia importantíssima. Já avisei, quer dizer, a redação estava acompanhando, assistindo a entrevista. Vamos fazer recorte, porque realmente é grave. Realmente é grave. Presidente Lula, indica logo esse PGR antes que a situação se agrave. Fica aí a recomendação, a sugestão. Aí, Mauro, só uma informação para ter o trabalho, que você é um jornalista que trabalha muito com a informação verdadeira. Eu estou aqui com a lei orgânica do Ministério Público. Pela lei orgânica, o procurador da República pode indicar ou ouvir a categoria. Mas isso é o procurador indicado e aprovado, não é o interino, não é a interina. A interina está usurpando o poder, porque ela não foi indicada nem pelo poder político, nem aprovada pelo poder político. Isso é o grave. Quer dizer, o Ministério Público está se colocando acima dos poderes. Como eles pensam assim? Poder popular, soberania do voto, política, nós é que representamos o que é bom para a sociedade ou não. Essa é a visão que eles têm,
que é uma visão autoritária. E o PT e o Lula foram vítimas disso. Eu conclamo o governo para abrir os olhos e tomar uma decisão o quanto antes. Muito bom, Genuíno. Ok. Obrigada, Genuíno. Valeu. Obrigadíssimo, Muito bom ter você. Genuíno. Boa, até terça-feira que vem. Temos com você.